E aí galera, tudo bem? Continuando a nossa parte sobre criptografia, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de algoritmo. A gente fez aqui a decodificação, né? A gente tinha um texto codificado e decifrou ele usando o dicionário, né? A gente fez ali de uma forma bem rápida, a gente não pensou muito, mas a gente viu uma forma intuitiva de a gente fazer essa conversão, né? Ah, pego cada letra e vou trocando e tal, né? Vou olhando o dicionário, aqui o dicionário e vou fazendo a troca, né? E vou fazendo a troca. Só que conforme a gente viu, né? A gente quer automatizar isso, né? A gente quer deixar isso que o computador faça isso automaticamente, né? Pra gente, né? Que o computador trabalhe pra gente. Então, quando a gente quer que o computador trabalhe pra gente, aí que entra a parte do algoritmo, né? Porque o algoritmo é quando a gente consegue resolver, a gente consegue elaborar uma solução do problema de uma forma que ela tenha uma sequência de passos bem certinha, assim, né? Bem definida, bem certinho o que a gente precisa fazer, como se a gente fosse explicar para outra pessoa. Como se explicar para outra pessoa, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, se acontecer isso, tem que fazer isso. Então a gente tem uma sequência de passos para resolver. Pensando nesse caso aqui da decodificação do texto, a gente, a gente tem que começar a pensar, né, como a gente fez e pensar em mais detalhes. Ah, mas por que eu fiz isso? Ah, qual a ideia por trás disso, né? Ou, por exemplo, se tivesse uma outra palavra maior ou menor. Então a gente começar a pensar de forma mais genérica, assim, né, mais ampla e tal, né? Para a gente resolver qualquer situação de decodificar um texto usando um dicionário. Então a gente pode, vou começar aqui a escrever, deixa eu criar um novo arquivo, vou criar aqui como desenho mesmo, só pra gente, deixa eu tentar copiar aqui um texto, só pra gente ver se tem aí beleza, tem um formato aqui, uma letrinha grande. Então a gente tinha o texto codificado, aí a gente pode pensando naquela solução que a gente teve aqui, né? O que a gente consegue começar a extrair de informação, né? Só para a gente ir pensando. Então, se eu tenho uma palavra ou uma frase, por exemplo, de 6 letras, que eu quero decodificar ou decifrar, a nova palavra vai ter 6 letras. Então, vamos colocar essas ideias, né? Vamos começar a jogar ideias aqui, né? Se a palavra, vou colocar original, tem 6 letras, a palavra decifrada. Claro, daí eu estou pensando nesse nosso dicionário, né? Se fosse outro dicionário, poderia ser de outra forma, né? Ah, tem que juntar 2 letras para dar uma letra, sei lá, né? Poderiam ter outras regras, né? Mas levando em consideração esse dicionário aqui, que é uma letra para cada letra, aí a gente pode ir falando dessa forma, né? E pensando dessa forma. Tá, vamos pensar aqui. Aí a gente converteu, mas como é que a gente fez para converter? Ah, a gente pegou cada letra, olhou no dicionário e colocou ali, né? Então, tá, pegamos cada letra. A ideia é a gente ir lançando ideias, né? Tipo, pensando pra gente tendo conseguir construir um pensamento mais computacional, né? E conseguir elaborar isso, né? Então a gente pegamos cada letra e trocamos por uma nova de acordo com o
dicionário. Beleza. Deixa eu colocar o acentinho aqui. Dicionário. Beleza. Tá, pensando nisso aqui, a gente pegou cada letra e trocou. A outra coisa que eu queria comentar é pra gente, nessa troca de ideias, nessa levantamento de ideias, né? A gente tentar achar alguma forma, um padrão, né? Porque quando a gente acha o padrão, meio que a gente vai começar a entender como montar esse algoritmo pra gente fazer o computador trabalhar pra gente, né? Então, pegamos cada letra e trocamos por uma nova de acordo com o dicionário. Tá, pensando nisso, se a gente pegou cada letra, se a palavra tiver 6 letras, a gente vai trocar 6 vezes a letra, né? Então, a letra aqui, essa primeira letra, segunda letra, terceira letra, até a sexta letra, né? Então, que vem um pouco de encontro com a primeira que a gente colocou, né? Se a gente tem 6 letras, a palavra decifrada também tem. Opa, a gente está começando a pensar um padrão, né? Se tiver 4 letras, se fosse, sei lá, vamos colocar aqui. Quer dizer, vou deixar aqui a palavra. Vou criar uma nova palavra aqui para a gente ter os dois exemplos na tela. Vou criar uma tabela com 4 posições. Tá. Deixa eu arrumar a fonte aqui para ficar grande. 32, azul escuro. Beleza, vamos supor que a gente tem a palavra casa. Não pegou a fonte aqui. Deixa eu aumentar de novo. 32. Vamos supor que a gente tem a palavra casa. Casa tem 4 letras. Quantas substituições, quantas trocas de letras a gente vai ter que fazer? Se a gente quiser criptografar ou descriptografar a palavra casa. Vai ter que fazer 4 vezes. Se for uma palavra de 6 letras, 6 vezes. Se for uma palavra de 3 letras, vamos pensar aqui. Tabela, 3 letras. Sol. Deixa eu só deixar padrãozinho aqui. 32. Azul escuro. Sol. Nesse caso aqui, se a gente quisesse criptografar ou descriptografar, né, a gente teria que fazer quantas vezes? Uma para cada letra. Uma para cada letra, nesse caso, são 3. 1, 2, 3. Então, a gente também pode falar assim. A gente já colocou que, né, para cada letra a gente troca. Então, a gente pode dizer assim: o número de trocas é igual ao tamanho da palavra. Ou frase. A gente pode também fazer com a frase. Então, se eu tinha uma palavra de 6 letras, tamanho 6, são 6 substituições. 4 são 4, 3 são 3. Legal. Nisso a gente já começa a tá avançando nessa questão do algoritmo e procurar um padrão, né? Então a gente já começou a identificar, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer uma substituição, o número de vezes, o número do tamanho da palavra, né? Então isso já é um ponto legal. Que mais que a gente pode identificar aqui? Por exemplo, aqui, né, eu tinha essa palavra que a gente fez no outro vídeo, né, que fez a criptografia ali reversa para trazer o escola, né. O que também a gente pode notar, né? A gente pegou as letras aqui, procurou no dicionário e jogou de qualquer forma aqui embaixo, nas caixinhas? Não, a gente teve que respeitar a ordem das caixinhas. Então, a letra que tiver na caixinha número 1, eu jogo na caixinha número 1, na de baixo. A letra que estava na caixinha número 2, eu vou lá na tabela,
olho a correspondência, né? A letra que eu vou ter que transformar, trocar, e coloco na caixinha 2. A 3, mesmo processo, olho no dicionário, vou para a caixinha 3. A 4, caixinha 4, 5 na caixinha 5, 6 na caixinha 6. Se fosse uma palavra com 4 letras também, né? A letra 1 com a caixinha 1, a letra 2 caixinha 2, letra 3 caixinha 3, da nova palavra, né? Então, a gente também pode dizer que a troca precisa ser na posição correta. A gente não pode trocar as letras de lugar, senão a palavra não vai dar certo. Bom, aqui a gente já teve várias informações, né? Então, se a palavra original tem 6 letras, a decifrada também. A gente vai pensando, né? Então, como é que a gente fez? Pegamos cada letra e trocamos por uma de acordo com o dicionário. Beleza, isso é uma parte do processo. Aí aqui a gente começou a chegar a uma conclusão, um padrão, né? O número de troca de letras é igual ao tamanho da palavra ou frase. E outra coisa que a gente também viu que a troca precisa ser na posição correta. Se a gente colocar em qualquer lugar, colocar ao contrário, vai ficar a palavra errada. Aí a gente... deixa eu pegar aqui outro slide. Vou voltar aqui na verdade. Agora a gente pensou meio que num padrão. Agora a gente vai pensar... quando a gente vai criar o algoritmo, né, já pensando mais na parte computacional mesmo, né, para fazer o computador executar as coisas, né, o computador trabalha com o que a gente chama de variáveis, né, que são lugares onde a gente guarda informações para ir trabalhando. Então, olhando essa tela aqui, a gente consegue já pensar, por exemplo, a gente pode ter uma variável para armazenar o texto codificado. Ou a gente pode chamar texto de entrada, porque esse texto a gente vai digitar ou de alguma forma colocar dentro do sistema, né? Esse é um texto que a gente é o texto tipo inicial que a gente quer trabalhar em cima dele. Então a gente pode criar uma variávelzinha lá no nosso sistema, né? Pensando já em computação, para ficar esse textinho guardadinho lá, que a gente vai trabalhar nele. Aí também a gente vai ter o texto decifrado, que é o texto depois que a gente fazer o que a gente precisa fazer ali. Então de início a gente já pode pensar nessas duas coisas. A gente vai ter um texto codificado, eu até vou colocar aqui o texto de entrada. Não vai ficar legal. Tá, vou ter que arrastar esse aqui para baixo. Ops. Ou esse aqui para o lado. Tá, deixa eu tirar esse Hot 13 aqui, que é o algoritmo nosso de criptografia, né? Então, assim como a gente tem o texto decifrado, que é o resultado, né? Então a gente pode chamar esse aqui de texto de saída, que é o resultado do nosso programa, né? O que a gente quer obter no final. Deixa eu também aumentar aqui. Beleza. Então a gente já pode pensar que a gente vai ter pelo menos essas duas variáveis no nosso programa. Uma para ter o texto inicial, outra para ter o texto final. Beleza. Quando a gente foi fazendo a conversão aqui, a gente também... uma forma de a gente pensar também, eu comentei da questão das caixinhas, né? Para a gente se identificar, né? Pensando que a gente tem que explicar, tipo, ser bem minucioso, né? Bem detalhista para que o exemplo seja genérico, né? Então, que o nosso algoritmo seja mais genérico, né? Então a gente... o texto que eu tiver na caixinha... a letra que eu tiver na caixinha 1, então a gente numerou as caixinhas, né? E numerou as caixinhas na saída e as caixinhas da entrada, né? O texto codificado é o texto de saída. Aí na caixinha 1 eu tenho que converter lá a letra, né? Olhar no dicionário e jogar na caixinha 1 na outra variável, né? Então isso é um outro ponto. A gente saber que cada letra dentro da palavra, né? Dentro das variáveis, vai corresponder a um número, que é como se fosse uma caixinha onde ela está ali dentro, né? Então... deixa eu pensar aqui. Então a gente pode dizer, pensando no processo que a gente fez aqui, né?
Tipo, a gente pegou a primeira letra, fez o processo. Pegou a segunda letra, fez o processo. Então, a gente foi fazer um processo, primeiro com a letra da caixinha 1, depois com a da caixinha 2, com a caixinha 3, com a caixinha 4, com a caixinha 5. Se a gente pegasse uma palavra de 4 letras, ou uma frase com 4 letras, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, caixinha 4, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3. Então, aí é meio que um outro padrão que a gente tá pensando aí, né? Então, beleza, eu tenho que pegar primeiro a letra 1 da palavra, depois a letra 2, a letra 3, a letra 4, a letra 5, a letra 6. Ou se a palavra tiver 4 letras, a letra 1, a 2, a 3, a 4. Se a palavra tiver 3 letras, eu pego a letra 1, depois a letra 2, depois a letra 3, para fazer a conversão, né? Aí a gente, voltando a essa questão de pensar mais a parte computacional, né? Ou busca de um padrão, né? Então a gente acaba vendo que a gente vai pegar, pensando, né? Eu pego cada letra, cada posição, né? Então a gente vai ter e pensando em variável, tipo, a gente pode imaginar que a letra, cada vez que a gente vai pegar uma letra, que essa posição seja uma variável. Então primeiro eu pego na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa variável ela vai aumentando, né? Então primeiro eu pego na posição 1, depois na posição 2, na posição 3, na posição 4, na posição 5, na posição 6. Eu pego até quando? Até o tamanho da palavra. Se a palavra tem 6 letras, eu pego até o 6. Ou eu faço 6 vezes isso, né? Que a gente estava vendo. Então, se a palavra tem 4 letras, eu pego da posição 1 e vou somando até a posição 4. Ou faço 4 vezes, né? Muito bem. Que é o... abriu aqui o Netflix. A gente abriu ali... foi pegando cada letrinha, né? Então a gente pode pensar que a gente também vai ter, aqui eu comecei a criar um arquivo de variáveis, né? Então tinha as duas que a gente já mencionou, né? Texto codificado, texto decifrado, tem essa variável que eu vou chamar de contador, né? Que é essa variável que diz, por exemplo, qual letra eu estou convertendo agora, digamos assim, eu começo pela letra 1, né? Então eu vou converter a letra 1 aqui, converter a letra 2, letra 3, letra 4, letra 5, letra 6. Então, digamos que eu posso dizer que eu posso usar um contador para marcar qual letra eu estou trabalhando naquele momento, né? De posse do contador, com o contador ali, e esse contador sendo somado, né, sendo aumentado, 1, 2, 3, sendo incrementado, a gente fala, né? A gente vai passar em cada letra da palavra, né? Então a letra 1 da palavra é o R. A letra 2, qual que é? É o F. A letra 3 é o P. E aí cada vez que a gente pega uma letra, né? Nesse fluxo, né, que a gente está fazendo para resolver, a gente vai fazendo letra a letra, né? Então, cada vez que a gente pega essa letrinha, eu também posso criar uma variável chamada letra codificada. Então, cada vez que eu pego uma letra para decodificar, eu pego a letra codificada, que na primeira vez vai ser o R, né, por exemplo. Deixa eu ver, é o R mesmo? É o R. Aí na segunda vez vai ser o F, e assim por diante. Aí eu olho no meu dicionário, até vou pôr aqui o... aqui na verdade são só listas das variáveis, né? Aí eu vou olhar ali no meu dicionário e decifro ela. Aí também, dessa mesma forma, né? Quando a gente pensa em resolver o problema do computador, a gente vai utilizando as variáveis para guardar as informações que a gente precisa, né? Então, a gente tem um contador que a gente sabe qual letra a gente está convertendo. Tem a letra codificada, que é a letra que a gente está convertendo naquela hora, né? Vai mudar, essa letra codificada vai mudando cada vez que a gente vai avançando na palavra. E a letra decifrada é a letra que depois que a gente olha na tabela, né? A gente pega cada letra que a gente codificada, cada letra da palavra, e vai decifrar. E aí a gente vai jogar dentro dessa variávelzinha. Então essas duas aqui vão ficar mudando, o contador também vai ficar mudando o tempo todo, né? Cada vez que a gente vai olhar, seria mesmo o que a gente fez aqui, né? De forma intuitiva, né? De forma pensamento mais humano. Assim, a gente olhou, vai substituindo uma a uma, né? Só que aí a gente vai
para passar isso para o computador, a gente vai usando as variáveis, vai montando a estratégia para resolver o problema de forma automática. Bom, que mais a gente tem aqui de variável? Que a gente conversou aqui, né? Que vai ter uma coisa que a gente... como é que a gente pode falar aqui? Ó, esse aqui também é um ponto legal, né? Ó, o número de trocas é igual ao tamanho da palavra. Então a gente pode também ter uma variável ali para dizer qual o tamanho da palavra. Se eu falei uma palavra de 4 letras, o tamanho vai ser 4. Então eu vou criar também uma variável aqui, né? Tamanho da palavra. Vou colocar tamanho palavra só. Tamanho palavra. Tá. Aí acho que a gente já evoluiu bem, né, nas variáveis que a gente vai estar pensando em usar para programar, assim, né? A gente meio que deu uma evoluída aqui pegamos umas ideias, tentamos buscar um padrão, e daí a gente vai passar isso para o Scratch agora. Aí no Scratch, aqui o exemplo já está quase pronto, mas eu vou passar passo a passo aqui para a gente. Então primeiro eu vou passar todas as variáveis que eu criei aqui, ó, texto decifrado, que na verdade eu tinha falado aqui que era o texto decifrado mesmo, beleza. Texto digitado, que é o texto de entrada, né? Então vou ter que colocar aqui texto entrada, não, vou colocar só entrada, aí vocês sabem que é texto de entrada ou digitado, para a gente saber que é o texto tipo inicial, né? É o texto que eu recebi, que a pessoa digitou, que eu recebi para decodificar. Então ali no Scratch eu falei como texto digitado, mas o nome das variáveis, né, que a gente vai colocando cada um pode dar o nome que quiser, né? Mas tem que ser um nome que quanto mais geral, assim, que todas as pessoas entendam aquele nome ali, tipo, ela vai olhar teu programinha de Scratch, olhar texto decifrado, texto digitado, e ela entender o programa mais fácil, melhor. Porque às vezes tu pode colocar um nome que só você entenda, só que na programação a gente, um dos pontos assim que é bom é porque muitas pessoas trabalham juntas, né? Então, questão de dar o nome da variável bom é uma das coisas bem importantes, né? Então, texto decifrado, texto digitado, letra atual. Ó, letra atual é a letra codificada. Então, vou colocar aqui também letra atual, só para a gente linkar com o Scratch, né? Para a gente saber no Scratch qual que é a variável que está lá. Letra decifrada é o letra... Deixa eu ver... letra decifrada é o letra decifrada, tá igual. Tamanho da palavra tá tamanho texto. Ó. Tem uma variável, quer dizer, acho que aqui dá para listar melhor as variáveis. Ó. Tamanho, tamanho texto. Ah, tá aqui, ó, tamanho texto. Então eu tenho uma variável chamada tamanho texto. Tamanho palavra no Scratch tá tamanho texto. Beleza. Letra atual tá letra codificada, letra decifrada tá igual. Vamos pensar. Tá, Scratch. Contador, letra atual. Contador, letra atual é o contador. Então aqui eu vou colocar também, só pra gente linkar os dois, né? Contador, letra atual. Então, ó, no Scratch eu coloquei até um nome melhor, né? Porque é um nome que eu lendo só a variável eu já sei para que ela serve. Contador da letra atual, beleza? É aquele nosso algoritmo de pegar cada letra, né? Então é aquela letra que eu estou resolvendo ali na vez, né? Certo. Aí aqui vocês vão notar que eu estou pegando as variáveis que eu estou usando e colocando valores para ela, né? Algumas eu estou colocando vazio, né? Está em branco. E outras eu estou colocando, por exemplo, letra atual, estou colocando o valor 1. Por que eu estou fazendo isso?
porque quando a gente executa o Scratch, pode ser que ali no meio da execução do Scratch a gente salve algum valor na variável e isso fica. Então até a gente pode ver aqui, ó, fica o valor salvo aqui, ó. Então quando começar o Scratch eu mando limpar aqui, ó, tamanho texto eu não limpei, até vou fazer isso agora, ó. Tamanho texto, vou puxar aqui, ah não preciso puxar aqui, puxo isso aqui, ó, mude variável para um valor, aí eu vou trocar aqui, ó, para tamanho texto, vou pôr vazio também, ó, vamos limpar as variáveis. A contador letra atual, ela começa no 1, né, porque a gente, nas nossas caixinhas a gente começa a contar da caixinha 1, né, que é a letra que está na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, né, assim por diante, né, ou menos, né, se tiver só 3 letras, vai até a posição 3. Então o contador letra atual, já vou começar sempre com 1, eu sempre pego a primeira letra, né. Beleza, então aqui, como eu falei, é só a parte de a gente limpar as variáveis que a gente está usando, para evitar algum problema, e quando o programa começar, ele começar ali bem certinho, né? Pra gente ir observando bem certinho as informações. Outro ponto aqui, já do Scratch, tem todas as minhas variáveis aqui, né? Então, agora eu estou listando todas as variáveis porque eu quero mostrar para vocês como é que o programa vai funcionar, cada passo, né? Mas, para vocês não tinha mostrando, é só que eu desmarcar ou marcar, ó. Desmarca ou marca, que ele mostra aquela variável aqui, o valor dela. Beleza. Então aqui vamos para a segunda parte do programa. Vamos aqui separar agora, ó. Então a gente zerou as variáveis. Agora a gente vai perguntar qual que é o texto que eu quero converter, qual que é o texto de entrada. Então eu vou começar o programa. E aí perguntou, qual é o texto? Eu vou colocar aqui casa. Ó. Então o que ele fez ali? Tá vendo que eu despluguei o programa aqui, né? Então o programa acabou aqui. Não está plugado, ó. Tá desplugado. Pode estar pertinho, mas não está plugado. Então o programa, quando eu clico na bandeira verde, está encerrando aqui, né? Então o que eu fiz ali? Eu usei o bloquinho de pergunta para obter uma informação que a pessoa vai digitar, né? Aqui, com o bloquinho que a gente viu. E aí eu pego a resposta e movo para a variável texto digitado. Então eu digitei casa, ele jogou casa aqui na minha variável texto digitado. Isso aqui é legal para a gente ver o conteúdo que está em cada variável no momento, né? Esse conteúdo a gente vai ver que vai começar a mexer, né? Tá, aí aqui vamos para mais uma instrução, né? Vamos incrementando o nosso programinha aqui. Ali quando a gente estava discutindo, né, sobre como a gente fez e pensando assim, né, como o computador, para a gente passar para o computador, a gente chegou numa conclusão que a gente vai precisar provavelmente vai precisar de uma variável ou na verdade a gente vai se a palavra tem um tamanho, por exemplo, de 6 letras, se a palavra tem 6 letras, a gente vai ter que fazer 6 vezes a substituição, né? Uma para cada letra. Se tiver 4 vezes, 10 vezes. Então, aqui no Scratch a gente tem algumas formas de repetir as coisas, né? Porque a gente vai fazer a mesma coisa, só que com outra letra, né? Então, nisso que vem esse bloquinho aqui que é o repita, que eu estou usando aqui, ó. Eu estou usando um bloco repita. Quantas vezes eu vou substituir, né? Esse repita vai ser isso, né? Quantas vezes eu vou substituir? Depende do tamanho da palavra. Beleza. Então, por isso que eu fiz isso aqui, ó. Primeiro, eu tinha aquela variável tamanho do texto, né? E essa variável tamanho do texto, eu pego esse bloquinho verde, que é o tamanho D. Ele está aqui, ó. Cadê? Tamanho D. Ó, o tamanho D, ele faz o seguinte, ele recebe aqui tu pode digitar mesmo dentro aqui, né? Ou tu pode receber uma variável aqui dentro. Aí ele calcula quantas letras tem ali dentro, ele vai lá e conta. Se tiver 4 letras, ele vai retornar 4. Então eu vou mudar tamanho texto para o valor que é o tamanho do texto digitado, né? Que é o que a gente informou ali no campinho.
Então eu digitei casa, vou mandar executar aqui, ó. Vou digitar casa. Então qual que vai ser o valor para tamanho do texto? Cadê? Tamanho texto. Deve ser 4. Vamos ver? 4. Perfeito. Vamos mudar aqui, ó. Vamos usar até a palavra que a gente usou lá. Sol. Qual vai ser o tamanho da palavra sol? Quantas letras tem a palavra sol? 3. Vamos ver? Ó, 3. Beleza. Vamos voltar para o escola. 6. Beleza. Então, é legal no Scratch sempre ir pensando assim de forma incremental, né? A gente vai passo a passo e aí vocês podem utilizar essa parte de variáveis para ir vendo se está fazendo sentido o que a gente está fazendo. Beleza, eu sei que vou precisar repetir tantas vezes, então beleza, eu tenho que primeiro eu tenho que ver formas aqui no Scratch de saber quantas vezes vou repetir aquele bloco, né? Então, beleza, então eu fiz isso. Aí beleza, então essa parte está ok aqui, essa parte do tamanho está ok. Aí agora eu vou usar o repita, né? Então eu vou repetir o tamanho do texto, fazer tantas vezes o tamanho do texto. Então se tiver 6 vezes, eu vou executar esse bloco aqui, ó, 6 vezes. E aí a gente vai fazer aquele passo a passo, né? Qual a primeira coisa que eu faço aqui, ó? Deixa eu colocar, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar um espere aqui, ó, só pra gente, porque senão, se eu não colocar um espere aqui, o Scratch vai executar muito rápido, a gente nem vai ver, né? Eu vou colocar 3 segundos aqui, ó, no espere. Então, ele vai repetir aqui de acordo com o tamanho da palavra, né? Se eu mandar uma palavra de 10 letras, vai repetir 10 vezes. O que ele vai fazer? Vai mudar a variável letra atual para... Aí tem esse bloquinho aqui, ó. Letra... Aí aqui é um número, né? Ah, quero a letra 1 da palavra maçã, né? Que é o que está de exemplo aqui, ó. Então é um número e uma palavra, né? Então eu quero pegar a letra 2. Eu passo a letra 2. Aí para fazer isso automático, a gente tem aquele nosso contador, né? Que começa em 1. Até deixa eu deixar aqui, ó, só essa parte também. Nosso contador que começa em 1, né? Eu defini como 1 aqui, ó. Então o programa vai seguindo. A variável, quando eu coloco um valor nela, ele fica até eu mexer nesse valor de novo. Então aqui em cima eu coloquei valor para a letra atual 1. Aí eu perguntei, respondi, blá blá blá. Vim aqui no repita, entrei no repita, dei o espere. Aí aqui eu vou somar 1, né? Adicione 1 a contador da letra atual. Para cada vez que eu vou executar ali, eu pegar a próxima letra, né? Pegar a letra 1, depois a letra na posição 2, a letra na posição 3, assim por diante. Então, essa aqui é a parte só para a gente ir pegando letra a letra. Então, tem aqui o letra, que é o número, né, que eu estava falando, da palavra. Então, eu passei aqui no primeiro, que é o número, né? Eu passei a letra atual, que vai ser, na primeira vez vai ser 1, né, conforme falando. 2, 3. E o texto digitado, que é o texto inicial aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, na prática. Eu vou digitar escola de novo. Ó, letra atual E. Ó, letra atual 2. Qual que é a letra? É 3 o C, 4 o O, 5 o L, 6 o A. Então meio que ele, como se ele soletrasse a palavra escola, né? Escola. E-S-C-O-L-A. Beleza. Certo. Então a gente, de novo, a gente está indo passo a passo, né? Então a gente viu que a gente tem que fazer substituir tantas vezes. Beleza. E agora a gente já está começando. Primeiro a gente tem que passar por cada letra. A gente já está passando por cada letra, né? Eu vou digitar casa aqui, ó. Ó, letra C, letra A, letra S, tem que ser a próxima, e letra A de novo. Então, de acordo com a palavra que eu estou digitando, ele está passando letra a letra por letra atual. Certo?
Aí o que a gente vai ter que fazer agora? Isso já está certo. Então agora eu vou colocar aqui, ó, antes, aqui, ó, depois do letra atual, eu criei essa função aqui, ó, decifra letra, que é a gente pode chamar de meus blocos, né? Se a gente quiser criar um bloco aqui, a gente é só vir aqui. Então, se vocês quiserem criar um outro bloco, eu vou colocar pode ser qualquer coisa, eu vou colocar diz letra ou fala letra, só para vocês entenderem como criar um bloco se precisar, né? A gente já criou em sala, mas só para mostrar aqui também. Então, quando a gente cria um bloco, a gente pode adicionar, mandar variáveis para eles, né? Então, tipo, eu posso mandar vários valorzinhos, digamos assim, para ele, né? Posso passar 2 números, 2 textos, posso passar um boolean, que é aquele valor sempre verdadeiro ou falso. Aí aqui eu posso remover. Cadê? Remover. Aqui na verdade eu só preciso passar um valor, né? Então eu vou colocar letra. Aqui no exemplo, né? No exemplo eu só quero passar uma variável chamada letra. Aí eu posso criar aqui, opa, ó, daqui está o meu bloco fala letra. Aí o meu bloco fala letra só diz a letra por 2 segundos. Eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Como esse bloco aqui é mais simples que esse aqui, né? Então eu só vou mostrar o funcionamento do fala letra primeiro. Depois a gente coloca aqui o bloco certo ali, que é o decifra letra, né? A gente quer decifrar a letra, a gente só não quer não quer só falar a letra, né? A gente quer decifrar as letras e juntar e formar nova palavra. Então aqui eu vou de novo em blocos, vou usar o bloquinho fala letra que eu criei. Aqui na variável eu vou usar qual variável? A letra atual. Cadê a letra atual? Aqui, ó. Então esse bloquinho aqui agora, nesse momento esse bloquinho está fora, né? A gente vai colocar ele ali depois para a gente ver. Então a gente, o que é esperado agora? Ele vai passar letra a letra, e em vez de só mostrar aqui na variável que ele está trocando o valor da variável cada vez, por cada interação, né, que a gente fala, né? Pega 1, 2, 3, assim por diante. A gente quer que o gato fale cada letra. Então vamos dar um play aqui. Qual o texto? Casa. Ó. C, o A. Então veio aqui, ó, letra atual, trocou a letra ao A, depois foi pro fala letra. O fala letra faz o que? Diz a letra, que é o bloquinho que eu arrasto aqui, né? Opa, agora vai dar bug. Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai falando letra a letra, né? Até a última letra. Só que a gente não quer só falar a letra, na verdade a gente quer decifrar a letra, né? Então eu vou tirar esse bloquinho fala letra aqui, deixa eu botar o que estava aqui de novo. Esse aqui é só para exemplo, para a gente saber como é que funciona um bloco, né? Quando a gente cria um bloco, a gente usa aqui o bloquinho e coloca ele no meio do código, né? Daí ele é como se ele viesse para o bloco e depois volta para a posição, né? Então, por exemplo aqui, ó, quando ele estiver executando o nosso código, ele vai executar um monte de letra. Depois ele vai usar decifra a letra, né? Então decifra a letra é como se o código pulasse para cá. Aí ele executa aqui tudo e aí volta para onde ele parou aqui. Vai para o espere. Isso a gente faz só para organizar melhor o código, né? Porque senão esse bloco todo ia ter que estar aqui dentro, ó. Aí ia ficar gigantesco. Já está grande, né? Mas ia ficar maior ainda, né? Mais difícil de ler. Então é outra coisa também na programação, né? Além de dar bons nomes de variáveis, outra dica é a gente tentar organizar o mais deixar o mais organizado possível, né? O mais fácil de a gente ler, assim, digamos, né? Beleza, então o que o decifra letra faz? O decifra letra basicamente é aquela parte onde a gente pega uma letra e vê na tabelinha qual é a letra e qual é a letra que deve ser. Então, ó, o decifra letra recebe uma letra como
com uma variável, né? Então, onde eu usasse letra aqui, ele vai entender que é a letra que eu passei aqui, ó, pro decifra letra, né? Nesse caso é a letra atual. Então, por exemplo, na palavra casa, vamos lá voltar. Ó, na palavra casa, primeiramente ele vai passar a letra C para o decifra letra. O decifra letra vai receber a letra C aqui, né? Então, a letra C dele vai começar a olhar aqui, ó. Tem vários Cs, né? C, uma para cada letra do alfabeto. Então ele vai olhar assim. Eu recebi a letra, e essa letra varia, né? Então, uma hora ele vai passar a letra C, depois vai passar a letra A S, a S, depois a AD novamente, né? Então, na primeira execução ele vai passar a letra C. Ele vai verificar aqui. Se a letra C é igual a A, se for, ele muda a letra decifrada para N. Se não, ele não faz nada. Ó, só tem um C, não tem um C não, né? Então, se a letra for igual a, beleza. Ele vai mudar a letra decifrada. Se não, não. É assim para cada letra, né? De acordo com a nossa tabelinha lá. Ó, letra C é P, D é Q. Então, ó, letra C é P, D é Q. Ó, A é N, B é O, A é N, B é O. Assim por diante. Tá. E aí o que acontece? Então cada vez que a gente encontra a letra correspondente, a gente muda a letra decifrada. Então tem a letra atual, que é a letra ali, por exemplo, letra C. Aí a gente vai, cada vez que se ele encontrar ali a correspondência, ele vai trocar a letra decifrada por que tiver aqui, né? Então, vamos passar a casa. Ó, vamos ver a letra decifrada. Ó, N. Deixa eu ver. Não mudou. Pera aí. Letra atual, letra decifrada. Letra C. Troca a letra P. Beleza. Deixa eu executar. É que não estão todas as letras aqui, né? Então, por exemplo, eu vou colocar outra palavra aqui, porque eu não completei o exercício aqui, porque a gente vai terminar em sala, né? Vou colocar aqui letras que eu sei que tem aqui, ó. Letra B, letra A tem, ó. Então ele vai decifrar essas letras. As outras, a partir da letra Q, então a partir da QR, do R em diante não vai ter, né? Então a gente está usando uma palavra que tinha letra que não estava pronta aqui. Então a gente vai usar agora uma outra que tem. Ó, letra atual B, letra decifrada O, letra atual A, letra decifrada N, B, O de novo, A, N. Legal. A gente vamos olhar a tabela. Então a gente escreveu babá e ele escreveu ON, ON, né? Então ele escreveu não, ele foi mostrando, né? Então, a princípio, nosso programa tá ok. Vou mostrar de novo aqui pra gente ver, ó. Eu vou escrever babá. Aí eu vou mandar ele decifrar, ó. Primeira letra é B, ele decifrou, ó. A, N, B, O, A, N. Legal. Vamos olhar, só conferir a tabela de novo, ó. B, O, A, N. B, O, A, N. Então ele decifrou as letras, ele decifrou certinho. Aí o que falta a gente fazer agora? Se a gente está decifrando as letras certinho, falta a gente pegar essa letra e ir colocando na palavra decifrada. Então, aí onde tinha esse bloco aqui, ó, mude texto decifrado, que é a variável texto decifrado, né? O que ele vai fazer? Junte texto decifrado com a nova letra decifrada. Então, isso aqui, que é também uma funçãozinha que a gente tem aqui nos operadores. Cadê? Junte. Ó, se eu juntasse maçã com banana, ia ficar maçã-banana. Se eu juntasse abacate, aba com cate, ia me dar a palavra abacate. Se eu juntasse
A, opa, AB. E aí fica, ó, até ele, se a gente passa o mouse aqui, ele mostra, ó, o resultado. Então, abacate. Vamos ver aqui, ó. Vamos passar o mouse. Opa. Agora não. Ó, abacate. Então, isso aqui funciona dessa forma. Aí o que a gente vai notar aqui, ó, que toda vez eu estou juntando o texto decifrado com a letra decifrada. Então, na primeira vez que eu executar aqui, a gente fez isso aqui em cima, né? Ó, cadê o texto decifrado? O texto decifrado, inicialmente, ele começa vazio. Daí a gente vai decifrando letra a letra e vai colocando ali. Então, quer ver? Vamos mandar executar aqui, ó. Deixa eu passar esse cara. Deixa eu só reorganizar aqui. Deixar o contador por último. Ó. Vamos lá, colocar de novo o babá. Vamos observar aqui agora o texto decifrado. Ó. Cada letra decifrada que ele vai achando, ele vai colocando aqui, ó. Então a palavra decifrada ficou on. E aí uma coisa que legal a gente pode fazer, se a gente passar on, tem que voltar o babá, que é a palavra que a gente falou antes, né? Então, porque ele é meio que uma correspondência, né? Ó, vou passar on. Ó, o texto decifrado, ele vai juntando, né? B, A, olha aí. Aí ele decifrou. Então, nesse caso, esse Hot 13, né, que a gente está usando aqui para esse algoritmo, né, ele é o mesmo algoritmo, ele criptografa e descriptografa, ou embaralha e desembaralha, né? Então isso que é legal dele, porque ele faz isso, né? Aí aqui a gente já está com o nosso exemplo bem funcional, né? O que falta aqui para terminar? É a gente pegar as novas letras e ir adicionando. Ah, letra R, aí tem que olhar na tabelinha. Letra R eu tenho que trocar por E, né? Então eu posso vir aqui, ó, duplicar o bloco, que eu já tenho um bloquinho de exemplo. Letra R eu troco por letra E. Aí posso duplicar ele de novo. Próxima letra, letra S. Letra S troco por a letra F. Beleza. Aí é isso. Aí no final o que a gente espera é que a gente passe uma frase, né, algo para ele e ele responda, né? Deixa eu até colocar com espaço. Pera aí. Tem que fazer uma, ó, tá faltando fazer uma condição, né? Porque se a gente quiser converter frases, é legal a gente, se a gente receber um espaço, a gente retorna um espaço, né? Então vamos fazer isso aqui já também ao vivo. Letra duplicada, se eu receber, eu vou dar um espaço aqui, ó, vou dar uma barrinha aqui, ó, um espaço. Aqui também eu apago e dou um espaço. Não é muito visível, mas eu tô teclando a tecla espaço aqui no meu teclado, só para ter um espacinho. Ou até a gente pode, em vez de espaço, colocar um underline, né? Para ficar mais claro. Então vai trocar um espaço pelo underline quando converter o texto. Tá. Não, acho melhor colocar o espaço mesmo, porque acho que vai ficar melhor. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar on. A gente já sabe que quando é on, né, o O troca pelo B, o N pelo A. É isso? Não. O O pelo B, o N pelo A. Então ele vai ter que retornar o babá, né? Vamos mandar. O texto digitado on, vai convertendo letra a letra. Texto decifrado, B, A. Hora da verdade, vai ter o espaço. Opa, show de bola, ó. Ficou o espaço ali, ó.
Talvez, se eu quisesse colocar um C cedilha, talvez tenha que programar também uma barra, um traço. Provavelmente vai ter que programar também. Ou talvez a gente depois monta outra tática, né? Tem que melhorar esse algoritmo, né? Mas ele tá bem funcional aqui, né? Então a gente passou on, retornou o babá. Se a gente passar o babá, vai retornar on. Então é isso, pessoal. Nosso decifrador, nosso codificador de mensagens e decodificador está basicamente pronto. É isso aí. Valeu, até mais.